De volta aos 15, segunda temporada. Essa é uma série original Netflix. Esta é uma série nacional. Para quem não acompanhou a primeira temporada, vai lá, acompanhe e assistam. É uma série bem bacana, bem interessante. E para essa segunda temporada, óbvio que vai ter spoiler da primeira, não tem como falar da segunda sem falar da primeira. Mas enfim, nessa segunda temporada, nós começamos com a Anitta, que é interpretada pela Camila Queiroz e pela Maísa. Ela está sem o controle de tudo, sem o controle do tempo, devido ao final da primeira temporada, olha o spoiler, e também e consequentemente sem o controle da sua vida. Ela precisa agora encontrar o responsável, saber o motivo das viagens, do tempo em que ela está tendo e tentar tomar de volta o controle do tempo e da sua vida, que, como a gente já sabe, estão nas mãos do Joel. É bem interessante essa decisão de incluir mais uma pessoa nessa linha do tempo, nessas viagens, deixa a série mais dinâmica e diferente do que a primeira temporada. E isso a gente também pode mencionar dessa segunda, que ela tem elementos bem diferentes da primeira, além de ter duas pessoas viajando nessa linha do tempo, Joel e Anitta. A série ela optou por ficar um pouco mais no passado, nos 15 anos, nos personagens adolescentes e tratar mais especificamente focado mais nos dramas teens, nos dramas adolescentes do que na primeira temporada. Teve também na primeira temporada, só que não houve tanta, só que na primeira houve mais viagens no tempo. E nessa não, basicamente se estagna nessa linha do tempo e mostra diversos dramas adolescentes, como por exemplo gênero, sexualidade, também sobre atração com mais de uma pessoa, a indecisão, fica com uma pessoa ou fica com outra pessoa, gosto das duas pessoas, cada um de uma forma, cada uma das pessoas me atinge em algo bem bacana. A gente vê muito isso com a personagem da Clara Castanho, a personagem da. Esqueci a Clara. Eu esqueci o nome da personagem da Clara Castanho, a personagem Carol. Essa personagem é muito interessante e também até mesmo sobre a opção dela, né? Todo o preconceito em torno da mulher em questão do seu desejo e também em questão do seu corpo. Essa personagem, ela gosta de ela gosta de três garotos, cada um atinge algo bem específico nela, há uma certa atração, pode ser hormônio, pode ser desejo, pode ser carinho, cada um acaba atingindo um ponto no qual ela acaba atraindo e no final das contas ela fica com essa dúvida. Tanto a personagem Carol, da Clara Castanho, até mesmo a personagem Anitta. A gente já tinha acompanhado os diversos relacionamentos dela na primeira temporada, que estão principalmente vinculados às viagens no tempo, vinculados à mudança do seu passado, conforme ela mexia no seu passado, seu futuro era com uma pessoa diferenciada, seja solteira ou junto com um dos garotos, três garotos que são é, que fazem parte das tramas, e já nessa o passado dela acaba também tendo a presença desses três rapazes, o personagem Joel, o melhor amigo dela e também o personagem do Luiz Guilherme, se eu não estiver enganado. Eu esqueci o nome desse personagem, mas enfim, o personagem do João Guilherme, isso mesmo, o Fabrício. E assim nós temos essas tramas de adolescentes mais divertida também, mais interessante, por justamente aquelas torcidas que a gente sabe que tem, de quem a Anitta deve ficar, com quem a Clara deve ficar com o Joel, com o Fabrício, com o melhor amigo, enfim, as pessoas, os adolescentes gostam e a gente acaba entrando na pilha também. Mas a série também não é resumida, tem essa presença, mas a série também acaba trazendo outros elementos bem interessantes e divertidos e nostálgicos, como referências a videoclipes
eles montando um videoclipe para fazer sucesso, muito na época ali em 2006, com uma câmera e que 300 visualizações já um baita sucesso pela época. Tem também própria roupa, né, vestimenta, a música e também, é claro, a referência a Rebelde, RBD, que na época explodiu, mostra a exibição do último episódio, basicamente, né, se passa ali na exibição do último episódio da novela, que óbvio, eles não poderiam passar despercebidos, já que RBD Rebelde também está na própria plataforma da Netflix, a própria vestimenta, que aí também tem o próprio o próprio Sé acaba escolhendo se vestir como a Anaí porque ele se sente bem, ele nunca tinha se sentido tão bem dessa forma. É bem interessante também o arco dramático dele. E também a gente acompanha a Copa do Mundo, traz um pouco da Copa para esse período, que aí isso acaba também trazendo aquela referência maravilhosa a De Volta para o Futuro, que com certeza os fãs brasileiros e os fãs lá de fora vão gostar. Ela faz essa referência bem direta, tendo o personagem Fabrício anotando o que acontece em cada ano para assim, né, no futuro ele se dar melhor, mas acaba virando um grande problema e enfim. Eles optam ficar mais no passado, mais dos 15 anos, mas é óbvio que é uma série de viagem no tempo e eles resolvem a maioria dos conflitos, buscam trazer esse laço de amizade. Eu esqueci também de mencionar do laço familiar. Nessa segunda temporada, foca na Anitta tendo que resolver conflitos pessoais, trazer a sua irmã de volta para São Paulo, para junto com a família, para perto da família, da mesma forma que mostra o conflito dela em rever a perda do pai, que morreu ali devido ao câncer, e eles precisam ali, e ela precisa se despedir dele novamente, passar pelo luto novamente, passar pelo carinho de ter o seu pai ao seu lado, mas depois vê-lo morrer novamente, perder essa presença tão importante. Eu acho que essa questão da perda poderia pelo menos ter focado um pouco mais, esse personagem ficou meio afastado. Eu tenho umas duas cenas marcantes dele, mas eu acho que poderia ter uma presença maior. Mas enfim, não foi dessa forma. É apenas um desejo meu. Em todo caso, para finalizar, é óbvio que eles fecham todos os arcos dramáticos da Clara, por exemplo, fecham quase tudo, mas deixa aquela lacuna em aberto, que é o que os fãs piram, com quem a Anitta fica, com quem a Anitta deve ficar, se é ficar com o Joel, se é para ficar com o Fabrício, e enfim, eles fazem essa, essa brincadeira, deixando essa lacuna em aberto, dando a entender que pode ter uma terceira temporada. Pensando friamente, né, se fosse um conteúdo normal, poderia já falar que é nítido que ela vai ficar com o Fabrício devido ao que eles ficaram, o que eles fizeram ali aquele beijo que eles tiveram bem no final da série. Mas, como é um conteúdo teen, eu acho que é uma lacuna em aberto para assim uma terceira temporada. Afinal de contas, é uma série que fez sucesso. É difícil reunir uma quantidade enorme de elenco. Como a gente pode notar nessa segunda temporada, o elenco adulto, todo mundo do adulto aparece lá pro quarto ou quinto episódio, não sei exatamente. Eles não aparecem tanto como aparecia ali na primeira temporada. Eles aparecem ali numa noite de bar, numa noite de rua, que eu acho que dava para fazer aquela cena em 2 dias de gravações, 3 dias. Mas enfim, é uma quantidade enorme de elenco, talvez seja por isso que eles optaram por ficar mesmo nessa segunda temporada, mas vamos ver o que reserva, se vai ter ou não uma terceira temporada, não sei se já foi anunciado, vamos acompanhar, e é isso. Vou ficando por aqui, pessoal, até a próxima, não esqueça, é claro,
de deixar sua curtida, seu comentário, vai ajudar bastante esse trabalho a crescer. Também se inscreva aqui no canal, vai ajudar bastante. E até a próxima, pessoal. Tchau.